Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Wisencast. E nesse episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Vai ser um episódio sobre empreendedorismo. Eu estou trazendo aqui, além da minha esposa, né, Adriana? Boa noite, pessoal. Bem-vindos. E meu grande amigo Marcelo. O Marcelo, ele tá me devendo explicar sobre algumas coisas que ele faz na contratação de pessoas. Já tem um tempo essa conversa. E aí eu falei para ele, olha, Marcelo, então... Já que você não marcou o jantar comigo, me enrolou. Tem o vinho. Então você vai lá no Wisencast, a gente vai fazer o episódio. Vai ter que ter o vinho, né? Porque você falou que... Põe um vinho pra mim. Só viria se tivesse vinho. Se não tiver vinho, eles que não iam. Como é que você falou que toma as decisões tomando água? Como que é? Tem um provérbio que diz assim, converse com o vinho e decida com a água. Então vamos conversar. Então, como o Wisencast é uma conversa, né, que a gente vai ter muito conteúdo, hoje eu vou aprender com o Marcelão sobre as coisas que ele fala e eu também vou ensinar, a gente também vai ensinar um pouquinho vocês. Então, só para contextualizar na história aqui, o Marcelo eu conheço ele mais ou menos 1 ano e pouquinho, né? Mais ou menos 1 ano e meio. E ele veio até mim, não sei se foi para prospectar o negócio dele ou se foi para realmente passar comigo em consulta. Acho que um pouco dos dois, né, Marcelo? E aí a gente acabou conversando e nesses papos assim que a gente teve, eu admirei ele demais. Falei, cara, esse cara sabe das coisas, esse cara sabe fazer uma gestão legal dos funcionários dele, da empresa dele, e realmente é uma empresa que já tem há vários anos no mercado, né? E eu quis me aproximar mais, a cada dia mais dele, para realmente entender como é que ele faz essa gestão, essa empresa dele realmente crescer a cada ano. Mas, Marcelão, falei bastante coisa para você. Se apresente um pouquinho pro pessoal aí, cara. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado aí, Dri, Léo. O laboratório é nas clínicas e, na realidade, meu pai tem 53 anos de profissão. Só que a coisa não alavancada. Era muito estagnado. Por quê? Porque a gente não trabalhou cultura, ativos de pessoas, contratação. O seu pai já tem um laboratório há mais de 50 anos? Há mais de 50 anos. Tá. E aí eu sou registrado desde os 13 anos. Então eu trabalhei com meu pai integral dos 13 anos. Então um filho trabalhar integral desde os 13 é porque precisou ali junto. Então eu cadastrava, meu pai colhia. Hoje eu tenho 65 colaboradores. Então a gente escreveu uma história. Só que essa história, hoje, que a gente vai bater papo, que você até elogiou o negócio, é os ativos. Os ativos da minha empresa é minha equipe. E se eu souber selecionar os melhores ativos, eu tenho uma excelente equipe, eu tenho uma excelente empresa. E aí os clientes são uma consequência. Então quando você falou assim, faz 1 ano e pouco que a gente se conheceu lá, foi uma mistura de dois, mas realmente eu tenho um problema de testosterona, eu sou diabético, entendeu? E as coisas saem mesmo. Assim como saiu também esse podcast, a gente tem pouco tempo, né? E eu considero privilegiado de vir aqui e você falar tantas palavras boas. Eu espero que eu esteja à altura do que você falou tudo. Como que não tá? Mas é que assim, hoje a gente conseguiu uma empresa de 94% em análises clínicas, né, de NPS. Então, os promotores é realmente um dos maiores do Brasil. E realmente é porque eu mudei a cultura e mudei a seleção. Então, quando você falou aí da seleção da equipe, exatamente, existe um processo. Que eu nunca participei de nenhum processo desse tipo. É um processo diferente e é o que acontece hoje em podcast, em todos os lugares. É em grupo, é em conjunto. Então eu faço esse sistema aí. Você explica um pouquinho para a galera de casa que não entende o que é NPS primeiro. Não existe uma tradução específica, tá? Mas quer dizer as pessoas que são promotores da sua empresa. Então existe a pessoa que, por exemplo, deu nota 7 e 8 na sua empresa. Essa pessoa não é um promotor, é só quem deu nota 10. Então, por exemplo, hoje pensa no melhor 9, celular. 10, né? Melhor celular do mundo. Beleza? Esse cara, ele é fã daquilo. Ele não gosta, ele é fã. Então, ele até fala bem, ele prospecta e tudo mais. Então, é o Net Promoter Score. Então, NPS não tem uma tradução, mas é quem é fã do seu laboratório. Então, se 100 pessoas vão lá, 94 são meus fãs. Então, por que são meus fãs? Porque eu não consigo atender todo mundo. É 4 mil pessoas no mês. Né? Nós estamos falando de bastante pessoas. Eu não tenho mãos para atender 4 mil pessoas. Então, como é que eu consigo essa nota? Com o meu ativo. Meu maior ativo é a minha equipe. Se eu não tenho boa equipe, eu não tenho. Aliás, tudo aqui depende de equipe, né? Sim. Olha aqui, nós temos uma equipe aqui, tem equipe ali, quem filma aqui, quem corta lá. E o sucesso desse podcast depende também de uma equipe. Do cenário, de quem criou isso daqui, não é? Não teve um estudo aqui de cores e tudo mais? Sim. Quem fez o estudo foi a Adriana. Ah lá, é mesmo? Sim. Aliás, muito bom gosto. Obrigada. Né? Porque realmente tem vários elementos aqui que
que transparecem a essência do Léo, da clínica de vocês, né? Tem o whey ali, tem várias coisas que... Complementam, né, o espaço. Isso tudo é um fruto de um trabalho. Isso não é o acaso. Então a pessoa teve sucesso. Teve sucesso porque trabalhou bonitinho na técnica com as pessoas corretas, né? Afinal, você sabe, né? Que a Adriana, depois que ela chegou na minha vida, ela me ajudou a crescer um pouquinho, né? A gente se ajudou. Vamos lá. Mas é isso mesmo, né? Pessoas que têm perfis diferentes, se elas trabalham junto... Pra gente ter, assim, uma equipe, né? Pra realmente ter essa excelência, tanto de NPS como num todo. Como você faz a contratação, como você estuda para contratá-las? Tá. Existe uma pré-filtragem que todo mundo faz, que é o currículo, né? Então, algumas coisas lá que a gente faz. Tempo de casa, aquelas coisas que todas as empresas fazem. Depois, o que eu faço? É bem legal. Eu mando um texto de Napoleão Hill. O poder de ir além. Tô revelando os segredos aqui. Esse é o que precisava, né? Já li alguns. Uma das leis do triunfo é fazer mais que o combinado. Então, quando você faz mais que o combinado em qualquer coisa, você tem sucesso. Então, eu dou esse texto para as pessoas e falo, olha, vocês estejam preparados para esse sucesso. Napoleão Hill. Isso, mas é um texto. Mas é só o texto, o poder de ir além. E mando para as pessoas. Beleza, essas pessoas vêm e depois de uma avaliação de Enneagrama, que é um perfil comportamental. São 27 tipos no total, mas na verdade são 9 chaves. O DISC, uma redação e um desenho que parece bobinho, que é uma casa, uma árvore e um sol. Depois a gente passa para outra etapa, mas tudo isso é feito em grupo. Tá, mas calma lá. Então vamos por partes para a gente conseguir entender. Eu não terminei o grupo. Então assim, você faz esse... Você está dizendo basicamente que você contrata não só pelo currículo, não é só pela competência dela, e sim pela personalidade de como que ela vai completar no seu time. Esse é o grande quê. Mas como você seleciona essa personalidade que é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas fazem. Sim. Esse Enneagrama você já me mostrou. Sim. Como é que você, quando você aplica nela, o que esse Enneagrama dá de descrição dessa pessoa? Tá. Basicamente nós temos 9 tipos de perfis, né? Tem o perfeccionista, o ajudante, o analítico, o romântico, o precavido, o observador. O observador é o 5, o precavido é o 6, o 7 é o sonhador, sou eu. O 8º é o poderoso ou justiceiro e o 9º o conciliador. Cada um desses tem uma atividade muito importante em qualquer empresa, tá certo? Então, baseado nisso, eu já tenho ali qual é o modus operandi da pessoa. Então, por exemplo, o perfil 2, ele é ajudante. Será que uma secretária, uma recepcionista é importante ser ajudante? Ela tem esse prazer, esse tesão, essa vontade? Poxa, isso é importante. Se o modus operandi dela é isso, então não adianta eu já pôr um justiceiro, sabe? Alguém que bate, durão, que enfrenta na recepção. Sim. Às vezes a pessoa vai dar o melhor, mas o melhor dela ofendeu, machucou. Poxa, a pessoa foi grossa comigo. E na verdade ela foi direta. Ela não está no lugar certo, na cadeira certa. Eu costumo dizer que isso tudo é que nem frequência de rádio, né? Aqueles ajustes finos, muda tudo uma estação. Às vezes é melhor você não ouvir o rádio do que ouvir o chiado. Então, quando você contrata as pessoas certas, por exemplo, esse é um motivo, você já tem uma grande diferença. Mas no Enneagrama, ele descreve algumas coisas e você consegue analisar esse perfil. Você consegue chegar nesse perfil dele. Cada perfil desse daí tem vícios. Tá. Ou seja, o sonhador. Eu só vou falar de mim. Sonhador. O sonhador, ele é otimista, ele é pra frente, ele acredita no mundo melhor, ele prospecta, ele faz de tudo. Só que às vezes ele começa muitas coisas e não termina. Sabe aquele cara que começa a música, não termina a música? Começa inglês, não termina inglês? Começa não sei o quê. Começa a empresa de marketing, não termina o marketing. Começa a empresa... Porque ele tem um problema com disciplina. Aquilo causa dor, o sonhador foge da dor, então ele não cria disciplina. Então, quando eu aprendi, quando mudou minha vida, e foi minha esposa também, que eu vi você elogiando sua esposa, e tudo mudou quando minha esposa também entrou. Ela me ajudou a ter disciplina. Começou uma coisa, termina. Então, isso me ajudou muito a ter essa essência disso. Então, eu sabendo aonde eu sou defeituoso, o que eu faço? Eu ponho alguém para me blindar. A primeira parte é a consciência, né? Daquele comportamento automatizado que você tá. E o Enneagrama dá essa consciência. Você fala assim, cara, como é que esse cara sabe isso de mim? Né? E tem um link gratuito que existe, tá? Se você quiser, depois eu te mando esse link gratuito, que você tem o seu perfil. Você já vê lá. Então, baseado nisso... semelhante ao que a gente faz lá da Solids? Esse é o DISC.
O DISC é também a segunda plataforma que eu vejo, porque um complementa o outro. Aí você faz o Enneagrama e depois você faz o DISC. Tá. É isso. Na realidade, tem uma etapa antes que eu pulei, que eu acho que é um grande trunfo meu. Né? Eu solto um café para todo mundo comer e beber e falo que não está valendo. Mas está valendo. Sempre está valendo. Então eu ponho 2, 3 brigadeiros chique e os outros comum. Tem 12 candidatos, então tem 3 chiques. Eu ponho para ver quem pegou o melhor brigadeiro, quem pegou o menor brigadeiro, quem fez os movimentos, como é que jogou o lixo fora, como é que sentou, se deu licença para o colega, se não deu licença. Estão competindo. Mas você concorda que essas interações me falam muito sobre a pessoa? Sim. Então, na entrevista, basicamente as pessoas são treinadas. O que é disciplina para você? Elas falam o que você gostaria de ouvir. O que você acha sobre, né, tal coisa. A pessoa... Mas nas relações pessoais, a gente mostra quem é. Aliás, tem um outro ditado que fala assim, quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal junto. Mas aquele de 60 quilos, tá? Não é aquele de 1 quilo. Por quê? Nas interações você acaba conhecendo. Então eu solto essa interação. Aí você já começa a perceber ali. Então no coffee já tem. Existem outras coisas, por exemplo, horário, né? E aí você vai e solta esse link do Enneagrama. A pessoa preenche. Preenche e já sabe ali na hora. Tá. Aí ela te reconhece, já é uma parte. Isso. Aí depois você solta o DISC, que é o que tem basicamente naquela plataforma que é o Solids, que são divididos em 4 grandes subgrupos, né? Exato. Que é o comunicador, o executor, o planejador e o... Não lembro. O que é o estável lá? Tem o executor, o influenciador, né? Que é o DISC. Isso. Do DISC, que é o dominante, influente, estável e conformidades ou com... isso aí. Eu acho que no Solids é comunicador, executor, planejador e... Só falta o S, que é o outro. Eu não vou lembrar agora pelo Solids, porque as terminações, os termos mudam. Né? É igual, existe o justiceiro, que é o 8, e o poderoso. Ah, é o analítico. É o analítico. Isso. Então, aí você faz isso. A da Solids é bem legal, né? Inclusive, elas podiam patrocinar aqui você também. Poderia, né? Seria muito útil pra gente. Porque por favor, você sistematiza e consegue cruzar, né? Então, por exemplo, essa plataforma eu fiz, eu e minha esposa. A gente trabalha junto também, né? Eu sou o diretor de marketing, ela é a gerente. Então, a gente faz um radar. A minha esposa é muito planejamento estável. Eu sou muito executor influente. Sim. Então, o que acontece quando você executa muito, mas não tem planejamento? Vai executar errado, você não vai chegar em objetivos. O que acontece com uma pessoa que planeja e não faz nada? Também não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente entende territórios e se respeita, a gente se completa. Então, tem o território e tem isso. Então, eu uso isso no Solids. Por quê? Você sistematiza. Então, vamos supor que você tem lá no saque 5 pessoas, você põe todos 5 juntos e olha onde é a falha do radar. Aí você chega no time e fala assim, pessoal, tá vendo? Tem que treinar alguém. Nós somos executor baixo. Então a gente tem demora para responder, talvez, no saque. Aí você cria outra coisa. Mas isso aí já é a gestão que eu também uso no Enneagrama. Porque está tudo conectado. Né? Então, quando eu faço o Solids aí, né, que é o DISC também, que é a mesma coisa, porque só muda terminações, você consegue uma abordagem dessa. Depois tem um outro processo. Uma redação de tema livre. Quando eu faço uma redação de tema livre, eu sei o que está no teu coração. E o que você colocou. E aí, na fase depois da entrevista, eu pergunto, por que você falou sobre justiça? Né? Por que você falou tanto de filhos? Aí você começa a entender o modus operandi juntando com outras coisas e aí você faz provocações. Como assim? Vamos supor, você trabalhou muito tempo no hospital, ainda trabalha, né? Você trabalha no HPS, ainda faz a operação lá? Na verdade, agora eu só opero os pacientes consultório, né? Eu saí da gestão do Polo Sacramento tem 3 meses, mais ou menos. E saí da equipe também. Tá. Então, porque chega, né? Que ele tem um currículo desse tamanho, né? Quando chega alguém desesperado no hospital, o que a pessoa precisa? Precisa ser acalmada. Precisa ser acolhida, né? Isso. Mas vamos supor que uma pessoa sob pressão, ela trava, que tem um perfil que quando sob pressão trava. E sob pressão, ela reage, em vez de responder. É diferente, né? Quando você reage, quando você é reativo ou proativo. Isso. E aí como é que você vai pôr uma pessoa dessa na recepção, que chega a gente sangrando, gritando? Então você tem que saber também provocar a pessoa nessa entrevista. Com o perfil, você faz a provocação. Então você cria pressão na pessoa.
Aí a pessoa fala assim, poxa, você está sendo bravo comigo? Não, só quero ver como você reage. Depois no final eu falo, olha, tudo que nós fizemos era um preparativo. Você tende a lidar mal com pressão, eu tipo expressão, você reagiu muito bem. Parabéns, você está contratado, não está contratada. Mas eu explico o motivo. Então todos têm uma devolutiva. E isso que é legal, porque o meu laboratório, as pessoas também são cliente. E se eu não for humano no processo de seleção e também da desseleção eu der uma devolutiva e a pessoa sair maior, eu perdi um cliente. Sim. Então veja a dificuldade que é quando você é gestor e ao mesmo tempo você é uma pessoa que faz Como sou eu, né? Você tem a mesma dificuldade. Dificuldade. Você tem a questão como médico, você tem a questão como gestor, você tem a sua equipe, que você também tem que ser aí a parte direta, interna. Eu tenho outros negócios, né? Que comunicam comigo. Você trabalha com a esposa igual eu, que aí vocês têm que entender o time, tudo junto. Então veja, quanto que você tem que ter de inteligência emocional. Se você sabe seu modus operandi e sabe dela, e nós eu tô fizemos, sobre... né? Então, nossa análise. Por indicação sua, na verdade. Né? Nós somos totalmente opostos. Então, mas isso que é legal. Que se complementam. Isso, desde que obedeça uma palavra que eu combino lá em casa. Território. É isso. Então eu falo, Fê, na churrasqueira vai ficar desse jeito. Então eu tenho Leônidas lá, eu tenho Aquiles, depois eu tenho outras coisas que não combinam. Deixa minha churrasqueira. Não, pra você ter uma noção, a gente tem um closet. Ó, bom vinho, hein, pessoal? Ó, tá uma delícia. A gente tem um closet no nosso quarto, mas as minhas roupas não ficam no closet do nosso quarto. Aqui também, não. Não fica. Só dela. É que não cabe tudo, gente. Não. Você não sabe como é. Você não sabe como é fazer uma mudança com essa senhorita aqui. É complicado. Traremos uma casa maior. Mas eu faço a mesma coisa. Ela vai me matar. Eu falo, Fê, vamos fazer o seguinte, eu largo todo o meu closet, mas promete não passar roupa todo dia, porque você tá impecável. Ela fala, o closet aperta muito, tem que passar. Eu falei, cada dia você perde 5 a 10 minutos passando uma roupa. Você pode fazer isso, carinho em mim, 5, 10 minutos todo dia? Eu largo o closet e vou para outro lugar. Porque realmente quando você entende gestão e tudo mais, eu tô brincando agora. Entende os territórios. Né? Mas voltando, você tem que ter essa inteligência multissetorial e ainda familiar com empresarial e entender as dinâmicas. Isso daí, se você não tem ferramentas para entender e fazer, é muito trabalhoso. Então, acho que isso é uma das grandes coisas que acontece durante as empresas, que são a maioria das empresas do Brasil, são empresas familiares, né? Que você acaba tentando alocar pessoas para um cargo que não é o cargo que ela vai conseguir se desenvolver, não porque ela não consegue, é porque não é o perfil dela, não é o natural dela. Então, para ela desenvolver outra característica, ela precisa treinar. Né? Porque não está no automático dela. E se ela precisar treinar, é mais difícil para ela perde mais energia, ela demora mais tempo, né? Como você falou, né? Quando você assumiu o ser CEO realmente da sua empresa, te demandavam muito mais energia, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história, por que você resolveu deixar esse cargo? O modus operandi meu é de acelerador, de vendas, de comunicação, de prospectar, de expandir. Né? Crescimento e expansão. Crescimento é quando eu aumento aquilo que eu já faço. Expansão é quando eu crio outras frentes. Né? E também acabo crescendo com expansão. Só que o CEO ele tem que agir dentro de um planner e regular freio, motor, óleo. Não é só acelerar. E esse movimento gera muito pressão emocional. E aí, violou um pouco da onde eu era bom. Então, tem essências, por exemplo, você talvez na medicina tem áreas que você faz bem, mas tem áreas que te dão um estado de flow, né? Sim. Que é aquele estado que você ama aquilo e não percebe a coisa foi. A minha mulher tem isso quando arruma a casa. Quando ela arruma, dobra e faz. Eu tenho isso a hora que eu faço isso, a segunda roupa, eu falo, o que eu tô fazendo aqui? E ela não, ela tem um estado de flow. Quando ela passa a tarde inteira, às vezes acontece de viajar, eu, meu pai e meu irmão, ela fica fazendo, olha, eu fiz tanta coisa, essa roupa vai doar. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu tenho estado de flow como diretor de marketing, como diretor de comunicação, trabalhando a saúde emocional da minha equipe e também alavancando os negócios. E aí conversando com outras pessoas, basicamente comunicador executor. Eu tenho um D, eu estava 98, ele deu de 100%. Ela falou assim, eu nunca vi um D 100%. E o meu I está 93%.
Só que ao mesmo tempo, o S meu é 55% e o meu C é 11%. Então você acha que eu gosto de controlar nada. ficar sozinho, planilhar e ficar pondo em relação... Meu Deus, eu quero morrer com isso. Eu também não consigo. Então o que acontece? Eu falo, me ajuda. Então às vezes eu tenho que fazer ata, eu tenho os 9001, tenho que fazer ata, documentar. Eu gravo um videozinho, falo, Feira, eu fiz isso, fui em tal cliente, fiz aquilo, tá bom, documenta em ata para mim, depois chega para mim. Muito bom. Assino, e para ela também, porque eu só tenho essa, entre aspas, potência, porque ela é potente. E às vezes parece que o bastidor não é tão importante, né? E não é. O bastidor disso daqui é que vai dar a qualidade do vídeo, vai dar tudo. Eu já falei 2 vezes, não é à toa, porque a gente sabe que não existe ator sem bastidor. Sim. E não existe ator sem estrutura. E isso daí, às vezes, não é um modo operante nosso. Então, quando eu faço o Enneagrama, eu blindo minha equipe. Então, por exemplo, a gente teve que fazer, por exemplo, a auditoria da ISO 9001 e do DIC, que é um programa de qualidade. Eu pus 2 pessoas opostas, que se complementam. Só que essa aqui tem muita pressão, é o perfeccionista. Então o perfeccionista, ele sempre acha que não fez bem, ele sempre se critica muito, ele sempre é muito exigente, aquela pessoa que nunca está bem ou feliz com ela, mesmo fazendo bem, mas para ela não está bem. Eu tenho que pôr leveza nessa pessoa. Então eu falo assim, me entrega o 7. Me entrega o 7, eu vou ser muito feliz. E ela vai lá e me entrega o 10. Se eu falo, eu quero 10 de você, eu ponho tanta pressão que ela tem que tomar alprazolam à noite, ela tem que fazer outros movimentos, e aí, ecologicamente, eu destruo o casamento dela ou a relação que ela tem com os filhos. Sim. E aí, eu sou um bom gestor a longo prazo? Não, eu destruí minha empresa. Porque aquele momento eu quis a linha, né, o big win, mas depois. Você sabe que quando eu... Por que eu falo bastante que você me ajudou no sentido das nossas conversas? Por mais que tenha sido uma conversinha por mês de meia hora, 40 minutos. Mas você também, tá? Deixa eu falar. Porque assim, você já me elogiando, eu saio muito rico de lá. Você tem uma visão de ecologia. Lembra que você falou essa coisa ser ecológica? Então, vamos fazer os lá dentro. Termina o que você falou, mas depois eu quero fazer uma coisa que eu levo até hoje, que é a questão de ser ecologicamente correto, o ecossistema. Tá. Então, quando a gente começou a falar, eu já falei isso no primeiro episódio que a gente falou aqui do podcast, que eu tive que, quando eu terminei a residência, formação essencialmente assistencialista, e depois eu comecei na minha rotina, né, dessa parte de procurar a parte de gestão, e fiz MBA de gestão, etc. Mas ainda eu achava que faltava alguma coisa, porque eu era muito exigente com todo mundo, e brigava com todo mundo, porque assim, ser cirurgião é tudo na minha hora, é tudo no meu tempo, porque eu tô aqui o tempo todo, tô fazendo uma cirurgia, o paciente tá aqui, etc, etc, etc. E eu não respeitava o perfil das pessoas. Na verdade, eu não sabia. Tinha tanto conhecimento. Não é que não respeitava. Você queria pôr o ovo em pé. Sim. Só que para pôr o ovo em pé, às vezes você esfolava as pessoas do lado, era mas o ovo estava em pé e às vezes mais rápido que outros. Então, aí é o que eu também fazia. O autoexecutor ID, ele vai e faz. Então, se ele tem que derrubar uma floresta, ele pega o trator. Ele pega o trator e vai. O trator vai ficar machucado e vai e tal. Eu também tinha isso. E aí foi isso que eu mudei, né? Que eu falei até pra Adriana numa das coisas que era desse ano, que eu queria ser uma pessoa melhor. Que ser a pessoa melhor pra mim era essa. Tipo, uma pessoa que eu passava no corredor da clínica, as pessoas ficavam com medo de mim. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa, as pessoas têm medo. Os funcionários falam isso. Os colaboradores, eles comentam mesmo. Que todo mundo tinha medo. Você mudou muito. E hoje em dia, como eu cobro alguma coisa de alguém, todo mundo já quer fazer na tempo e a hora. Mas eu falo, não, calma, tá tudo bem. Não vou brigar, tá tudo certo. Mas uma das coisas que me fez realmente pensar nessa mudança foi essa análise que você faz de perfil. Sim. Esse jeito de como você conseguiu me analisar de um jeito que eu falo assim, cara, eu preciso saber fazer um pouquinho disso, né? Hoje eu acho que eu não sei tanto quanto você, mas eu já aprendi um pouquinho. Não, eu acho assim que não existe sabedoria absoluta, né? As pessoas se complementam. Só que assim, porque a gente conhece há muito pouco tempo, Sim. ter esse raporte, profundidade, e a gente gravar essas coisas e conversar sobre isso e falar, olha, você me ajudou e me influenciou, é porque também tive uma pessoa lá atrás que também me influenciou e me ajudou. Sim. Então, o que eu penso como missão de vida, né? Eu tive depressão, já tive 23 quilos maior, tive vontade já de não existir, tá certo? Períodos muito difíceis da minha vida. Pessoas que me traíram profundamente,
Depois eu comecei a beber em excesso. Então houve coisas assim. Eu não tenho problema de falar isso porque tudo é muito bem resolvido. Mas quando a gente trabalha a nossa essência do que é, entende como a gente opera, né? Principalmente o 7, né? O 7 ele foge da dor. E ele teve uma profunda dor de uma traição, de uma coisa terrível. E ele já estava no fundo do poço com uma depressão. E aí como é que você faz? Então, você entendendo isso, e alguém me deu a mão lá atrás, mudou toda a minha vida. Então hoje eu tenho uma missão de vida, né? Não só como Fleming, como pessoa. Eu falo para minha mulher, me ajuda a ajudar pessoas. Eu estava desacreditado, né? Eu já ouvi pessoas muito íntimas de mim, não vou falar quem que é, mas é da minha família. Falou, procura um advogado. Para quê? Para se aposentar. Foi por invalidez. Eu acordava 16 horas, Léo. Ia dormir às 20. Eu comia um leite com Toddy, um pão de manteiga. E se pudesse acontecer alguma coisa de ruim, que acontecesse. Porque chega num determinado grau. Aí fui descobrir que minha testosterona era no chão, que era diabético, que tinha outros problemas psíquicos e outras coisas que me machucaram. Então veja, hoje eu sou o que sou e a empresa minha é o que é porque alguém foi lá e deu uma mão para mim lá atrás. Então veja, eu acho legal quando você fala isso daí, eu me sinto mais realizado como pessoa e profissional do que quando minha empresa vai bem. Do fundo do coração. Pode olhar nos meus olhos, do fundo do coração, eu juro por Deus. Porque isso mexe com a minha vida, mexe com o que é a minha história. E eu estou falando dessa profundidade porque alguém me deu lá atrás. Então, meu objetivo é, se alguém se toca com essa história, ou aconteceu, cara, calma, vai dar certo, procura ajuda. Porque às vezes é bioquímico, né? Às vezes é físico. A gente é biopsicossocial. Então, biologicamente, vamos lá e vasculha, procura um bom médico. Né? Às vezes pede só 3 exames, né? Glicose, colesterol e triglicérides. Puxando um pouquinho a sardinha pro seu, né? Meu Deus. Faz exames completos. Olha tudo. Não, mas é verdade. Não, verdade. Mas é verdade, é verdade. Não, aliás, eu vou te falar. Quem descobriu intoxicação de alumínio foi você. Você pegou, pôs no pedido alumínio, deu 31. E da minha esposa 29. O normal, quem sabe, até 10. Tá 10. Da minha mãe também. E é acumulativo. Nunca fez. Eu nunca faria esse exame. E tem muita relação com doença Alzheimer. Alzheimer. Isso, e a minha gama GT era levemente alterada também. Porque também aquilo vai acumulando. Eu falei, então por que a gente começou isso tudo agora? Que eu dei uma volta danada. Mas eu quero dizer assim, que quando alguém me deu a mão sobre os perfis e tudo mais, eu entendi como eu opero sobre o que é. E hoje, mais de 90% das demissões das nossas empresas é por comportamento. Então, não é por QI, porque a pessoa não sabe tecnicamente fazer. É pelo comportamento. Você acha que para você ter entendido melhor os perfis, você teve que fazer uma parte de autoconhecimento melhor, demonstrar esses perfis, né? Para você entender como você opera, para entender como os outros operam. E eu acredito realmente que isso isso é primordial para um negócio. Né? Para você manter uma boa gestão, né, como um todo da empresa, isso é essencial. Para você influenciar os seus 20 metros, né, amor? Exatamente. Você tem que estar bem. Tem que estar bem. Porque é isso, a pessoa estiver bem, a pessoa vai se sentir de alguma forma motivada por isso, né? Então, e de como você também trata o outro, trata quem está ao seu redor, né? Então, eu acredito que as empresas que estão nessa dificuldade, às vezes com um gestor que não está conseguindo, ou dentro da família que está tendo realmente uma relação mais difícil, quando ela procura autoconhecimento, procura entender o perfil dela, ela vai conseguir ter mais compaixão com o perfil do próximo, né? Eu falo uma frase sempre, a maneira que fazemos as pequenas coisas, aliás, essa frase é do Jack Welch. A maneira que fazemos as pequenas coisas é como fazemos todas as outras coisas. Então, se nas pequenas coisas você já é estressado, coiçudo, meio carrancudo, você imagina nas grandes. E a vida toda hora tá te pregando uma peça, né? Toda hora. E aí se você não tem... Não é verdade? Quando você tá bem no casamento, aí é na empresa que deu um problema. Quando você tá bem na empresa, o casamento é alguém que ficou muito próximo, doente seu, em estado terminal. E incrível como o emocional, né, a inteligência emocional de cada um é extremamente importante, né? Principalmente nas questões da própria empresa, né? Exatamente. Então, imagina, eu contrato pessoas que emocionalmente são reativas, que emocionalmente não estão bem, que não têm um ecossistema adequado, que eu não fiz essa análise, e põe as pessoas sob pressão e não gostam de pressão. E a outra que gosta de pressão, que é o Bolsonaro da vida, que é o poderoso, né? Que é aquele cara que é poderoso, justiceiro, e ao mesmo tempo analítico, você tem que pôr pressão nessa pessoa. E você tem que saber canalizar também, porque às vezes a pessoa comete erros de o jeito que fala. Mas você põe pressão, essa pessoa vai para frente. Entendeu? São formas que reagem. Mas legal.
Pode falar, Marcos. Desculpa. Mas essas pessoas, de certa forma, elas precisam ter um direcionamento de alguém, de um gestor, né? Enfim, de um CEO. E para ter esse direcionamento, já tem que estar pré-definido dentro da empresa, uma visão, uma missão, os valores, né? Verdade. Então, como que você inclui isso dentro da sua empresa, dos seus negócios, né? O processo de cultura mesmo, né? Isso tudo... Que hoje eu acho que também é muito difícil de encontrar, né, nos lugares. Então, como que você vê isso? Dri e Léo, eu costumo dizer que pessoas ficam juntas não porque se amam, porque têm a mesma cultura. Quer ver um exemplo? Eu posso amar muito meu pai, eu amo muito meu pai, mas talvez não consiga morar mais na mesma casa. Talvez hoje eu sou um homem diferente, tenho outras regras, e talvez morar na mesma casa não. Mas eu amo. Então, uma empresa, ela não fica junta porque se amam, mas porque tem a mesma cultura. E a cultura é uma das coisas mais poderosas do mundo, porque elas fazem guerras, né? Com uma cultura diferente faz guerra, e ao mesmo tempo culturas iguais aproximam. Então, eu trabalhei muito a cultura da empresa. E para trabalhar a cultura, primeiro eu tenho que saber a missão, a visão e os valores. Né? Qual é a missão? Por que minha empresa existe? Eu vou mais além. Tem várias pessoas que são de várias empresas, ou às vezes a pessoa ela é a empresa mesmo. Qual é a sua missão de vida? Por que você existe? Né? Por que nasceu você como médico? Né? Por que nasceu você também nas suas funções? Por que eu existo? Visão. Aonde eu quero me ver daqui 5 anos? Como é que eu quero estar? Né? Que tipo de família eu quero ver? Que tipo de empresa eu quero ter? E os valores? Quais são os meus valores que são inegociáveis? Ou seja, os tijolos que eu quero colocar ali. E como você apresenta isso para a equipe? Já desde o início ou você vai todos os dias? Nessa contratação, eu falo a visão da empresa, a missão e os valores são esses. Alguém quer sair e não concorda com essa visão e missão? Eu sempre faço um processo assim, eu pergunto quem quer sair. Aí eu falo, olha, o salário é tanto, nossa meta é tanto, assim é tanto, o bônus são tanto. Alguém quer sair? E as pessoas vão passando de etapa. Então é um processo de desseleção e não seleção. Junto com o perfil, eu faço esses movimentos. Fora isso, eu tenho uma reunião uma vez por mês, que eu chamo a equipe inteira e faço essa lapidação, baseada na roda da vida, que é outra coisa, mas é interno. Mas essa da roda da vida você faz uma vez por ano também, né? Que você fez com a... O diagnóstico depois a gente faz movimentos de lapidação. Então, às vezes é a instrução financeira, quando eu percebo que a equipe... Nós percebemos no começo do ano, foi uma das pautas da nossa diretoria. Olha, muitas pessoas vão ter dificuldade de comprar os alimentos, porque aumentou mais de 70% os custos nossos. Mas conta pra gente antes da gente falar assim. É que você tem que me guiar, senão a coisa vai indo, então você volta que eu já me perdi. Vamos missão, visão, valores, estava contratação. Então assim, pra gente se centralizar, então você explicou pra gente como você faz o processo de contratação, você contratou. Tá. Explicou pra ele qual que é a visão da empresa, né, a cultura da empresa. Sim. E agora você precisa manter essa cultura ativa na empresa e realmente todo mundo no mesmo padrão. Eu sei que você faz uma reunião anual e depois faz as reuniões mensais. Eu acho que o ideal é você explicar como é que você faz essa reunião anual. Tá. Para fazer esse diagnóstico da roda da vida e depois como é que você trabalha isso ao longo do ano. Tá. E também conta de umas experiências que eu sei que às vezes você tem, que algumas pessoas... Compartilha com a gente. Sai um pouquinho fora do que contam na roda da vida. Não, o que eu procuro ver é, primeiro dessas reuniões mensais. Essas reuniões mensais, eu penso como a saúde do colaborador é mais importante do que a saúde da minha empresa. Por quê? Se ele é forte, minha empresa é forte. Então, na roda da vida, ele tem o diagnóstico do que ele precisa. Então, essas reuniões mensais, ele tem isso e depois eu tenho um psicólogo que fica dentro da empresa que trabalha isso também. Explica pra gente só, acho que pro público que não conhece a roda da vida, o que ela seria, né? Roda da vida é quando você faz igual um giro mesmo, um círculo, você divide ele em aproximadamente 6 a 7. Eu gosto da outra que é 10, depois eu vou entrar assim. Então, de 0 a 10 você vai dar uma nota de saúde física, de 0 a 10 você vai dar uma nota de saúde emocional, de 0 a 10 você vai dar uma nota de saúde espiritual, de 0 a 10 você vai dar uma nota da sua saúde financeira, de 0 a 10 você vai dar uma nota social, entendeu? De 0 a 10 você vai dando notas de todo tipo. Depois tem a parte que é do relacionamento. Né? Eu dou também para os casados que é a nota de 0 a 10 em 3 eixos. Sexual, romântico e o amor de princípios. Então, por exemplo, quem é casado, eu falo para o pessoal, quem é casado tem que cuidar do casamento. Senão é melhor você ganhar 60% só do seu salário.
Porque quando você separar ainda sobrou 10%. Então, se você trabalha muito e não cuida do casamento, tá errado. Então, por favor, você já não está sendo um bom gestor, não só da sua família, gestor como também gestor da vida. Então, você dá essas notas, né? Depois você vê pessoas que estão há muitos anos juntos, mas perderam o romantismo e perderam a energia sexual. Mas as pessoas tentaram, mas são felizes. Então, a gente nesse curso, eu trabalho o ativo, que é a minha equipe. Então, minha equipe forte, empresa forte. Cultura forte. É claro. Quanto mais forte a gente ficar, por exemplo, e cada mais vezes a gente sair com conteúdo de podcast e outras coisas, mais vezes as pessoas vão querer e vão saber. E aí você cria audiência, você cria blindagem, você ajuda um ao outro. E aí você, daqui a pouco, chegou lá e falou, uau, o cara teve sorte. Não teve sorte. É uma sequência de processos desse. Uma vez por ano eu faço, então todo mundo ganha um 14º salário, baseado nos KPIs, né, que são as chaves indicadoras de rendimento. E aí, de acordo com a nota, a pessoa tirou de 0 a 100, 95%, pega o salário dela, multiplica por 95%, é o salário que ela tem. Esse podcast... É como se fosse o bônus que você dá. Isso. Baseado em como ela tá bem na roda da vida. Exatamente. Na roda da vida. E aí também, na roda da vida, eu trabalho para ela render no trabalho. Tá. Por quê? Na roda da vida é a vida dela. Não adianta você cobrar, às vezes, a meta ali se ele tá mal na Imagina, vida. alguém consegue trabalhar mesmo, focado, pensando na empresa, se está devendo muito, ou tem a mãe com câncer, ou alguém, um filho nas drogas? A pessoa vai lá envolvida com aquilo, ela não está tão penetrada naquilo. Então, quando você ajuda a pessoa na vida dela, ela automaticamente tem estrutura também para poder ajudar na sua empresa. Está tudo ligado o tempo todo. Que isso eu aprendi com você também. Eu já fazia isso, mas nunca usei essa palavra. Que ser o ecossistema. Ué, se o ecossistema depende do meu colaborador e meu colaborador depende do ecossistema que ele vive, você concorda que se eu ajudar ele a viver... Exato. Exato. Aliás, existe a questão dos milhos, né? Que são milhos ou girassol? Milho. Que grandes espigas tinham que dar milhos para os vizinhos. Porque a polinização dependia de 1 ou 2 quadras, uma distância, que é a cruzação. Então, você tinha que ajudar o vizinho para ele poder te dar as melhores espigas. Se você não ajudar a sua equipe, você não vai ter as melhores espigas. Isso não é discursinho da boca para fora, isso é fato. Claro. Se você não ajuda a pessoa mais fraca da sua empresa, aquela mais fraca vai puxar o seu trem para baixo. Você acha que quando você dá a mão assim pro seu colaborador, você acha que ele te admira mais e talvez ele queira realmente melhorar para que você, não só para a empresa, mas por como você faz essa gestão dele? Você acha que rola acontece essa troca realmente, esse rapport imediato ali? Sim. Na realidade, assim, se você não for de verdade isso, ele vai perceber que é manipulado. Tá. Então, existe também você fazer isso manipulado por um tempo, mas depois tua casa cai. Ah, tá fazendo isso para mim por causa disso. Quando você tem isso como essência mesmo, aí não. Acho que ele realmente sente, né? Acho não. Ele sente e faz parte disso. Então, por exemplo, uma coisa que eu criei lá, que todas as empresas deveriam criar, na minha opinião, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando você rescinde, vai fazer uma rescisão com o funcionário, ele tem um valor a receber. Eu criei o Banco Fleming para minha equipe. Então eu empresto a dinheiro muito mais barato o valor da rescisão. Então esse dinheiro já não é meu. Esse dinheiro eu posso deixar no meu caixa. Então o que eu faço? Você está precisando de dinheiro? Você vai gastar quanto? 2,5%, sei lá, 2,2%? Tá, me empresta juros de poupança. Eu pago juros de poupança para uma empresa. E aí o cara é muito grato a isso, porque eu estou também entrando no problema. Então, não é só o diagnóstico da roda da vida, é você criar esse ecossistema que faz com que ele também fique mais forte. E é incrível como isso vem, é a lei de troca. Né? Tem pessoas ingratas? Tem pessoas que já, talvez, fizeram atos graves que poderiam ir embora, talvez, dentro de uma viatura? Sim. Mesmo eu fazendo isso? Sim. Mas mesmo assim, eu procuro ver o outro lado, eu procuro continuar nesse mesmo jeito. Eu acredito muito em Gálatas 6,7, né, que é o único texto que você não precisa ter fé, que é o que planta, colhe. Diz ela, o que o homem planta, o homem colhe. E é verdade. Então eu acredito muito no que eu faço, ele volta também. Mas eu não acho que aí quando você acredita nessa lei, não é nem o que você acredita que é alguma coisa que vai causar de mal para ele, é que você acredita que você faz tão bem e que você perdoa ele. Isso. E que tudo bem, ele consegue a vida dele do jeito que ele está sendo e você continua seguindo a sua vida do seu jeito. Então, assim... Você não deixa se afetar, né, por exatamente. isso. Todo o mal que ele causou para você não vai
causar nada, porque não causou. Quer dizer sobre ele, e não que eu sobre queira o mal dele. para ele, mas eu penso que quando eu faço bem, sabe? Isso também volta para mim. E eu vejo isso como um ato bom. Porque, por exemplo, eu não usei... Tem uma outra parte que fala assim, justiça quando necessário, misericórdia sempre quando possível. Olha que legal. Então é necessária a justiça, beleza? Com alguém, com um filho, né? Eu acho que impor limite, eu acho, né? Tipo, eu não gosto nem de falar de justiça, eu acho que a gente tem que definir exemplos. E, por exemplo, quando você vai educar um filho, você tem que falar assim, olha, até aqui... Isso. Ok. É ser bom, não é ser bonzinho. Até aqui, ok. Daqui pra frente, Isso. você não pode mais. Isso. Você tá me entendendo? O caso é feito também, ó. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer tal coisa, que é o Gálatas 6:7. Aconteceu tal coisa, você tem que resolver. Ó, eu também faço isso. Eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 5 dia 6 de janeiro, e uma filha de 2. Eu falo, filha, se você fizer tal coisa, vai ficar tal coisa assim. Você escolhe. Eu dou o poder de escolha pra ele. Porque ele já vai entendendo causa e efeito. Eu acho isso legal. Mas você não condiciona também, né? O seu amor é uma coisa, né? Não, porque é o amor de Hoffman, né? Sim. Lá, Amor fala de- sobre Amor de amor. Hoffman. Amor é incondicional, né? Agora, o processo de educação, causa e efeito é diferente. Mas, em hipótese alguma, eu vou deixar de aninhá-lo e de fazer a oração com ele, as coisas dele e fazer o movimento. Mas ali em causa e efeito, olha, filho, se você não comer direito, a gente não pode ter essa sobremesa. No causa e efeito, entendeu? Então, ali você está educando um paladar, você está educando o comportamento, você está fazendo dele um adulto forte, né? Sim. Então, nesse caso, sim, mas você condicionar. Então, tem pai, às vezes, que briga, não fica falando, não fala com o filho. Fica semana sem falar. Meu Deus do céu, o problema é ficar sem falar com o filho é outra coisa. gerar Então, eu dou uma absurda. Você vai gerar... Vai gerar mas- outro problema. Não, vai gerar outro problema. E não é assim que se educa, né? Vai se educar, mas vai ter um adulto torto lá na frente que... né, você... Na verdade, aí, quando o adulto tá brigando com a criança e tá deixando sem conversar, na verdade, tá a criança do adulto falando com a criança. E não tá realmente o ser intelectual do adulto agindo com Isso. a criança. Ele não entende essa diferença. Então, ele deixa a criança dele aflorar e ele faz birra com Birra o próprio com a filho. criança. Então, é criança contra a criança. Não é adulto contra a criança. Então, a criança dele precisa fazer as pazes com o adulto para ele conseguir ter uma harmonia dentro ali e conseguir ser um melhor pai ali para educar melhor. Ó, por exemplo, essa fala sua, você pega e põe no meu curso lá, que eu faço com a equipe, e a pessoa fala, poxa, é mesmo. Eu tô fazendo amor negativo. Né? Eu preciso fazer tal coisa, corrigir o problema. Você não concorda que isso já vai ajudar uma mãe a ficar mais tranquila com o filho? Com certeza. Acho E que a a- informação... Então, e carece isso. Carece isso. Então, por exemplo, às vezes alguns da minha equipe não fazem exercícios. Então, eu patrocino corridas que ele pagando a corrida, ele ganha o dobro do bônus. Então, ou seja, eu falo, ó, você faz o ingresso, eu te dou o dobro do bônus. Então, ele cuida da saúde com o dinheiro que a empresa está dando e ele ganha do dobro. Então, na realidade, quem ganha com isso no final? Você. Isso. Ele por reação, mas eu estou ganhando também. Então, isso que eu procuro fazer como gestor. E isso causa a diferença. E é que eu falei, eu não tenho como atender 4.000 pacientes por mês, mas eu tenho uma equipe que eu consigo fazer. Então, voltando lá, o processo seletivo é vital, alinhado com a missão, visão e valores. E a manutenção disso é vital. E, por último, uma frase que eu amo de paixão. Treine sua equipe para concorrência, mas faça um ambiente que ele queira ficar. Por quê? Quanto custa um funcionário ou um colaborador ignorante? Quanto custa um colaborador fazer um erro na sua empresa? Aquilo é muito caro. Então treine ele muito bem para que todos queiram ele. Mas faça um ambiente que fala, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar debaixo dessa gestão, quando eu falo de baixo não é inferior, mas sobre uma hierarquia de cultura, de comportamentos e tudo mais. É isso que eu procuro fazer o tempo todo. E essa parte sim, a gente sempre fala realmente que uma empresa de sucesso você precisa ter essa cultura, você precisa ter as pessoas e precisa ter os processos. Dentro dos seus processos hoje, como é que você já cuida muito bem do seu colaborador? E aí como que você cobra esses processos? Como que você tem essa dinâmica diária ali de cobrar o processo dele tá fazendo, ele não tá, com esse método de avaliação, como é que você faz hoje? Então, todas as minhas métricas da empresa, então tempo de espera, quantidade de coletas que foram feitas ou recoletas, todas as métricas, ela é pública. Então todo mundo tem lá exatamente o que tem acontecendo na empresa. Isso é transparência total.
Então, as próprias pessoas do setor, elas se autoajudam ao vagão mais lento. Ou seja, a velocidade do trem não é determinada pela máquina, mas pelo vagão mais lento. A máquina pode puxar o que for. Se o último vagão está travando... Então, veja, um setor lá que tem várias pessoas do mesmo setor. Essa outra pessoa sabe se o outro não está tão bem e tudo mais. Então, já há uma cobrança sem eu cobrar socialmente. Então, o que eu costumo fazer? Um bônus mensal. Por igual. Então, por exemplo, mas tem gente que tem 2 pós-graduação lá. Ele ganha igual a quem trabalha numa função mais humilde. Mesmo que talvez tenha a 4ª série. Por quê? Se uma pessoa deixar um banheiro sujo, uma outra coisa, não fizer um pão de queijo adequado, essa pessoa não volta na minha empresa. Então, qual a diferença do outro que tem 2 pós-graduação? Nenhuma. Então, nesse caso, eu trabalho em minha equipe como se fosse um jogo de vôlei. Então, você julga o processo, você cria um processo, mas você cria um ambiente de autocobrança. Ele se retroalimenta de uma forma socialmente equilibrada, em que um ajuda. E tem mais. Com compaixão. Quando ele vai cobrar, ele não cobra com exigência. Isso. E por que é legal? Porque, vamos supor, você é do mesmo setor, trabalha com mais 3, 4, 5 médicos num conselho. Você sabe se às vezes ele está passando um problema grave e só contou para você. Porque ali nos colegas de trabalho, você sabe da intimidade. Então, às vezes, a própria equipe, vamos supor, eu tenho 12 recepcionistas. Uma está passando problema. 11 estão sabendo, ou 2 estão sabendo, e elas se blindam. Porque elas sabem os perfis e como reage e ajuda. E nós somos assim, não somos? Somos. Quantas vezes eu chego na minha mulher e falo, querida, eu não estou bem hoje, me dá um tempinho, fala pouco comigo. Me dá um tempo aqui. Aí eu vou lá e medito, eu amo meditar, uma coisa que eu não fazia. Aí medito, beleza, já sei o que era, já resolveu, beleza, pode falar o que precisa. Então, eu tenho esses time, e se conhecer é bom. Então, minha equipe se conhece. Então, nesses treinamentos, eu explico o que é o perfeccionista, o que é o 7 sonhador, o que é o analítico, por que talvez a gerente tenha uma fala mais direta, porque ela é analítica. Né? O lóbulo dela é mais focado a metas. O analítico é meta pura. Então, você tem que entender, você está focando na meta. Só que a meta é dividida por igual, então ele está pensando no nosso bem. Então, quando você blinda também como o outro reage, você cria um ecossistema, esse aí, que eu estou usando muito essa palavra, mas porque realmente eu gostei dessa palavra. Você cria um ecossistema que se retroalimenta, uma gestão equilibrada e faz isso tudo. Só que eu mesmo, como CEO, não gostei. Mas eu consigo fazer isso como um treinador, como diretor de marketing e retroalimentar sonhos. Então, seu papel não fica basicamente só no marketing, né? Não. Você acaba fazendo todo esse papel do... que é do comunicador, né? De juntar, ser um agregador de pessoas, né? E é o que aconteceu entre nós dois. E hoje, com todo o seu conhecimento, sua experiência, né? Quando você vai visitar outras empresas, enfim, seus clientes, quem são mais próximos de você, você acaba analisando, vendo o perfil dessas pessoas, dos colaboradores dessas empresas? Sim, não é proposital, mas você acaba tendo esse movimento. É igual quem é médico, né? Chega e fala assim, esse cara tá amarelo. A pessoa, né? Então, tá doente. tá ictérico. Eu vou falar o termo certo porque a gente tem o público heterogênico, mas realmente. Então, sem querer, você faz. Você percebe, talvez, o que a pessoa gosta lá atrás, né? Então, vamos supor que é esportes de luta ou tem medalhas. É uma pessoa mais competitiva. A pessoa mais competitiva, geralmente, é um executor. Geralmente é o D, né? A pessoa que já é mais um C e um estável, ele não é tão competitivo. Mas ele já é uma pessoa mais organizada, talvez ele se doa mais para ONGs, outras coisas. Então, você acaba tendo isso automaticamente. Sim. Só que, assim, é o que eu falo, você não pode ser artificial, porque isso não é sustentável, né? Mas eu sim, é automático. Artificial não rola. E você acha assim, hoje você tem uma métrica, assim, você pensa que só a empresa indo bem, você já está na sua métrica legal. Você usa algum BI, alguma coisa, ou usa algum tipo de recurso para cobrar um número, assim? Como que você chega nos seus indicadores? Eu uso. Toda empresa aqui no MED não se controla. Eu meço tudo. Tudo. Como assim tudo? Na festa de Ano Novo, eu tenho quantos papel toalha foram usados, quantos copinhos de café foram usados, quantos pão de queijo foram assados. Fora o básico, que é o tempo médio de atendimento, o ticket médio por exame, por paciente, né? Número de prospecção, conversão, se aumentou novos médicos ou não. Você tem que se abastecer disso. E em cima disso, você cria análises e você faz estratégias. Então, o planejamento estratégico sou eu que faço. Então, na verdade, não sou só diretor de marketing. Né? O planejamento estratégico sou eu, a análise SWOT sou eu, entendeu? Você faz SWOT todo ano? Faço SWOT todo ano. Inclusive, já fiz a desse ano, já fiz o ano passado.
que realmente foi muito importante. Então, o ano inteiro, o tempo todo, eu procuro fazer isso daí. É uma outra frase que eu uso. Antecipação é poder, reação é fraqueza. Também não é minha. Se você puder ver o que você passa de problema hoje, é reação a um problema que você não antecipou. Então, eu procuro antecipar. Então, eu mato minha empresa todo mês. Então, como é que eu faço para destruir minha empresa? O que tem que acontecer aqui para eu perder minha empresa? E eu procuro fazer isso o tempo todo. E eu crio mecanismos... E como se perpetuar, né? Além disso, né? Mas eu tenho que calcula tudo, tá? Você tem o BI. Tudo. Então, o tempo da senha, o NPS, todos os dados da empresa eu tenho. Fora os controles da ISO 9000, acreditação, isso tudo passa por mim. Sem querer, vem os insights, entendeu? De melhoras. Quer ver um exemplo? Eu fui no Terraço Itália, aí parei no Terraço Itália, fui com a minha mãe. O cara me deu um negócio do carro, aquele ticket do carro, tinha foto da placa. Eu falei, poxa, eu vou pôr foto. Isso causa mais confiança. Pronto. Então, o tempo todo eu estou tentando fazer movimentos que podem ajudar. Mas é uma coisa simples, não precisava ter foto. Mas sabe que isso que você fala é tipo de uma inovação, né? Da empresa estar sempre inovando com várias coisas. Tem uma frase de alguém também, não é minha, mas eu vou usar como minha agora, que ele fala que as empresas não quebram por fazer a coisa certa, e sim por fazer a coisa certa durante muito tempo. Então, assim, essa empresa que não está buscando realmente sempre se renovar, colocando mais nem que seja um cafezinho diferente ali, eu coloquei ali no estacionamento, eu coloquei uma fotinha agora, eu coloquei mais uma outra pessoa que vai fazer, né? Recentemente a gente colocou mais uma funcionária de limpeza, porque a gente sentia que em algum momento a gente estava perdendo alguma coisa que alguém poderia olhar para aquele e falar assim, olha, ele não tem jeito. A gente começou a colocar também agora dentro da empresa, até pela consultoria, colocou, vamos fazer um checklist na sala, o que está faltando. Vamos contratar uma pessoa que vai fazer a manutenção semanal das pequenas coisinhas que estão quebrando. Então, são essas análises que a gente começou a fazer aqui, por mais que a gente esteja com a empresa, se você olhar, nossa, você vê com alguma coisa fora do lugar, não, mas a gente precisa estar sempre melhorando. Então, sempre analisando o que está fazendo de certo, mas continuar fazendo mais do que certo. Tentar melhorar os próprios processos, né? Porque senão a gente realmente cai para... Fica para trás, né? E a gente fica na que a gente estava falando, o mundo está se transformando, e se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, o mundo atropela a gente, né? A gente estava conversando antes que ficar parado, né? Já é morrer, né? Músculo parado, ele vai morrendo, né? O Flávio Augusto fala, né? Que ou você está indo para frente ou você está indo para trás. É isso mesmo. Se você está parado, você está indo para trás. É isso mesmo. A pessoa fala todo mundo está te passando. Cresci 5%, mas a inflação foi 5%, então você está morrendo. Porque você só empatou com a inflação? Bem, peraí. Você já não está legal. Então você tem que pensar nisso aí tudo. Mas eu crio isso daí. E esse método que você falou de sempre melhorar é o método Kaizen, né? Não conheço. Melhora constante. E isso funciona, né? Funciona para tudo, né? Funciona. Mas não pode perder a alegria. Eu procuro também lá, aqui na cultura, não perder a alegria. Porque às vezes você melhora constante tudo. Né? Você quer melhorar marido constante. Você quer melhorar como pai constante, mas sempre é base de pressão. Não é leve. É o condicionamento, né? Não é leve, não é gostoso. Aí, poxa, foi bom melhorar? Foi, eu melhorei. Mas esse período todo não foi um período gostoso de estar do seu lado. Então... E é uma das coisas que a gente até analisa no dia a dia, né, Mark? A gente ia construindo... Você sabe quantas empresas a gente construiu esse ano? Não, ele não para. Cada visita ele fala, fiz tal coisa. Não vou falar, mas eu peguei tal coisa, comprei tal coisa. Como isso? Eu falei, viu, tem que ter braço para administrar tudo isso. Eu falei para ele, eu não consigo. Aí quem fica de cabelo branco sou então. Eu tenho uma frase, progresso depois a ordem. Então eu faço progresso e deixo a ordem para Adriana fazer. Aí eu vou indo atrás, criando a ordem. Eu também, mas a minha mulher fica louca. A minha mulher fala assim, Marcelo, pelo amor de Deus, né? Mas a minha mulher fica doida. Eu também executo, mensuro logo, né? O Google tem muito isso, né? Ele cria várias empresas e aí ele cria intensamente verbas para todos e tenta, em pouco período, já resultado. Por quê? Se 10, uma dá certo, essas 10 já pagaram investimento. Uma dá certo, essa uma já pagou. É um algoritmo lindo, né? Então, aí ele já faz isso. Então, eu executo rápido e meço rápido. Mas eu também tenho uma outra coisa que é procurar ajuda o tempo todo, viu, Léo? Eu tenho coaches o tempo todo, eu procuro, eu me lapido, às vezes eu falo uma palavra mais né? De quem tá ao seu eu falo, não foi legal, eu sou pronto a pedir desculpa também, reconhecer erros também, era uma coisa muito difícil.
E aí eu falo, não, peraí, como é que eu vou fazer uma melhor pessoa? Peraí, por que eu tô sendo tão reativo aqui? Às vezes é um fio que encostou lá atrás, sabe? Aqueles fiozinhos que encosta e vem, reverbera aqui. Pô, peraí. Você tem que resolver o que tá lá atrás para conseguir ir pra frente, né? Não, quando você falou desse... Você fez o curso, né? De vários que... Em breve vai ter uma surpresa aqui que você já me contou. Vai ter. Já faz suspense para a equipe já. Então, uma pessoa PhD no método aí que ele vai contar, que realmente é muito admirável isso daí. Mas eu procuro fazer isso. E na sua busca aí de evolução, né? Desse processo que você falou que teve, enfim, de depressão e tudo mais. O que foi o ponto-chave dessa virada? Você buscou um processo de conhecimento específico? Esse ponto de virada, até hoje eu fico... O que foi? Foram 3 pilares. Primeiro, como trataram eu para todo tipo de depressão e não dava certo, teve uma hora que trataram eu até para bipolaridade. E aí também não deu certo. Eu fui ler o livro de um PhD, neurocientista, e esse neurocientista pegou e falou assim, eu tô indo para São Paulo, eu liguei, sabe quando você pega o PABX, a pessoa aperta o 0? Só estamos falando de 2011, por aí. 2010, que foi o grande problema, 2011. Apertou o 0, falei, eu queria falar com fulano. Esse fulano, posso falar o nome? Diogo Lara. Quero falar com fulano. Ele falou, eu tô indo em São Paulo dar uma palestra no Congresso de Psiquiatria. Porque ele é chefe da PUC do Rio Grande do Sul, do Hospital Psiquiátrico e tudo mais, e escritor de livro. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar. Na época estava muito difícil. Depressão e tudo mais. Não saía da cama, então, né, as contas batem, não precisa ser muito, muito inteligente para saber que as contas batem. Ele falou assim, eu vou em São Paulo, eu te atendo em São Paulo. Beleza. Aí ele me atendeu em São Paulo. Fez No dia que ele foi num curso. Foi dar o congresso. E ele me atendeu no hotel dele. Então você foi atrás totalmente aí Você já tinha feito vários tratamentos psicológicos e você foi atrás... Eu consultei de tudo. Tudo que precisava. Aí teve uma hora que eu mesmo desisti. Falei, não tenho o que fazer. E esse cara, né, Dr. Diogo Lara, pegou, ligou, peguei, falei com ele, foi lá, atendeu. Me deu uma droga experimental, sublingual. Ele foi o primeiro a escrever esse artigo. Falou, você vai pingar essas gotinhas debaixo da língua. E uma semana eu saí da cama. Aí ele começou a tratar o resto. Só que aí depois, eu vou chegar nesse Diogo Lara depois, teve 2 outros pilares. Um coach, que eu conheci, que me ajudou a entender o perfil DISC. E era muito amigo do meu pai e da minha mãe, de mais de 20, 30 anos. E falou modus operandi meu e como me ajudaria nisso. Então, se for um divisor de água violento... Então, ele fez você ter um autoconhecimento ali. Você não precisou fazer um curso, mas ele explicou o comportamento. Foi. Ele me deu o primário, mas sabe aquela professora primária muito boa? Aquela que transformou tua vida, que você nunca mais esquece, que lembra com muito carinho? Ele foi fantástico na minha vida. E terceiro, minha esposa. Por quê? Era a pessoa que eu podia desabafar sobre meus QEs, né? Dificuldade do meu QE. Né? Eu falei, Marcelo, todas as pessoas sentem isso. Um momento de tristeza, um pouco de depressão, um pouco para baixo. Isso é normal. Oscila, só que, né? Mas para mim não. Para mim eu tinha que estar naquela frequência, né? Porque o 7 é sonhador, né? Que é tudo otimista. E eu fui entendendo os barulhos. Resumindo, hoje minha esposa, nós somos casados, já vai para 7 anos, tenho um filho de 5 anos, vai fazer 5, minha filha vai fazer 2. O Diogo Lara, eu sou sócio dele de 1%. Do maior aplicativo da Google Play em 2019 de terapia guiada. É o Símbolo. Eu uso de vez em quando. Eu sou sócio dele. E esse coach, que começou comigo lá em 2011, 2012, está comigo até a data de hoje. Ele faz o DRE, análise financeira. Ele depois me ajudou no marketing, mas eu pedi para ele sair. E ano que vem, embora ele não vai ver isso aqui, espero que não, ele vai ganhar uma moto 0 km. Por quê? Cada 10 anos eu dou uma moto 0 km para todo o meu colaborador. Eu procuro ser muito grato que a vida me deu e eu falo para minha esposa, hoje o que eu tenho e tudo que aconteceu, eu preciso ajudar pessoas. Eu não tenho como ser o que sou. Eu falei, Marcelo, mas você já ajuda, você já dá emprego. Eu falei, não, é muito pouco. Então esse negócio de ajudar, ou de histórias, pequenas histórias, isso é minha função de vida. Eu gostaria muito disso, ter vida longa nisso aí. Amor, literal. Não fica escutando muito Marcelão, daqui a pouco você vai querer trocar de empresa. Eu já acabei de pensar nisso. Me contrata, Marcelo. Não, mas é assim, eu sou muito grato a essa grande traição da minha vida e os grandes problemas. E o ponto de virada foram essas 3 coisas. E um ponto que eu choro muito, eu não vou chorar hoje, mas foi quando eu voltei a orar. Porque eu fiquei 4 anos sem orar para Deus.
Porque na depressão eu era muito religioso e orava de joelho, ele não me ouvia. Eu ficava muito chateado com ele depois, aí eu fiquei muito magoado com ele. E aí depois, falei, cara, ele me preparou para esse troço todo. E aí isso foi te preparou para tudo que você está vivendo agora. E hoje eu sempre pergunto, e quando eu oro com meu filho, eu falo, nos ajude a ajudar pessoas, em nome de Jesus, amém. Toda vez eu falo isso no final da oração do meu filho, o Henrico. E ele sabe disso. Mas você sabe quando você fala tudo isso aí, Marcelo, eu vejo um grande problema que algumas pessoas já apontaram, que eu já vi. A gente não aprende a entender quem está no nosso lado, o nosso comportamento. A gente aprende na escola um monte de coisa e não aprende a entender pessoas. A gente não aprende a gerir pessoas, porque para gerir pessoas você tem que ter um autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento? Porque você tem que entender por que você está agindo, qual que é a sua programação. Você entendeu a sua programação, você consegue ver que a sua programação é a sua um pouquinho diferente da do outro. Sim. E aí é que tá a palavra diferença, né? Muitas vezes a gente acaba achando que as pessoas são iguais, né? Eu tinha esse defeito aí. Todo mundo reagir igual eu, sentir o que eu sinto. E aí, quando você consegue entender o seu automático, olha, eu ajo assim por causa disso e disso e disso. Você começa a ter autocompaixão e você começa a ter a consciência daquilo ali. Você começou a ter uma consciência. Parou. A partir daquele momento, você sabe que quando acontecer de novo o comportamento, você vai começar a treinar. Fala, olha, não preciso treinar. Não precisa acontecer desse jeito. Eu sei o que causa. Eu sei qual que é o meu gatilho que vai causar aquilo ali. Então, você estava em depressão, você começou a entender, você era uma pessoa inteligente, você foi ensinado sobre os comportamentos, você entendeu o seu comportamento, entendeu qual era o seu gatilho, você mesmo fez, em tese, o seu autoconhecimento ali, né, naquele momento, e você começou a tomar as rédeas da sua vida de novo, porque você tomou consciência daquilo tudo que estava te causando. Você parou você se treinou. Então, nesse processo de treinamento, né, que você fez a sua autotreinamento, você se tornou uma pessoa melhor. E eu acho que o que você quer passar realmente é esse treinamento que você teve para você gerar outras pessoas boas para elas mesmas e assim, elas vão ser boas com tudo. Então, isso é glorioso. É mais que eu acho que é ajudar mais do que às vezes um médico mesmo ajuda. Eu falo que hoje o sistema médico, ele está muito pautado em você tratar já a causa final. Sim. Né? E não ajuda a pessoa a sair daquilo que causou, né, aquilo tudo. Então você fala muito de controle. Eu vou controlar toda a minha empresa para eu conseguir medir e tal, tudo mais. E hoje, quando uma pessoa tem diabetes, você fala para ela que ela tem que controlar a quantidade de quilocalorias que ela come, controlar o tipo de alimento. Mas às vezes o problema está lá atrás. O comportamento dela está tão automático comendo aquela coisa que ela não sabe como parar. Sim. Então, quando você dá esse outro tratamento junto, por exemplo, com um tratamento de controle, então você consegue ter uma autogestão, um autoconhecimento, e aí você melhora a pessoa. Sim. Né? Sim. É muito complementar as coisas, né? Então, você falou aí, né, que realmente mudou tudo, mas eu lembro de uma outra chave que mexe muito comigo, e eu faço isso sempre. Faça sem acreditar. Então, por exemplo, às vezes, que nem eu fui diagnosticado com diabetes, eu tenho que fazer esse tratamento e comer desse jeito. Eu falei, Fê, eu tô perdendo a alegria. Eu tô pior. Eu não quero viver uma vida assim. Porque quando o cara tá ruim, e aí ele tem que fazer uma outra coisa que ele não tá afim, ele fala, poxa, eu já tava ruim, agora eu tô muito pior. Então eu aprendi assim, fazer 60 dias sem julgar e me entregar. Então, quando eu fiz esse tratamento de diabetes, que muda muito, você começa a passar mal, você começa a ter um monte de coisa, até adaptar tudo. Cara, isso nós estamos falando em 2012, 2013. Nem te conhecia, Léo. E aí foi muito sofrido. Então eu aprendi o quê? Me entregar a novas pessoas e novos tratamentos que são referências para mim. Então, por exemplo, se eu tenho um problema hoje no casamento, não adianta eu desabafar com o meu amigo que é divorciado, não quer mais casar e tá no giro a 180 por hora. Eu preciso desabafar com quem é a maior referência minha em casamento. Então, quando eu desabafei com os médicos que precisava fazer tal coisa e eu não gostei, eu me permiti fazer 60 dias. Então, muitas vezes, num tratamento, numa entrega, numa imersão, você tem que se permitir. E aí, se permitindo fazer isso, me ajudou a mudar. Então, eu procuro fazer isso. E no meu casamento também, quando nasceu o filho, eu queria ajudar a minha esposa, né? Essa foi muito legal. Eu falei, Diogo, meu amigo confidente agora, era meu médico, agora meu amigo. Falei, Diogo, meu filho nasceu... Quando nasce filhos, eu não sei que estiver ouvindo, você sabe, quando nasce filhos, muda o mundo. Muda a casa, a vida dinâmica do marido, da esposa, nasce um pai, nasce uma mãe.
E a dinâmica muda, fica terrível. Às vezes até esse período de dor, corte, tem que dar. E eu comecei a ajudar a criança. Deixa que eu dou banho na criança, deixa que eu faço tal coisa. E minha esposa começou a piorar. E eu ajudava mais. Deixa que eu dou comida, deixa eu não sei o quê. Né? Ela teve que tirar leite e tal. O Diogo falou, você está fazendo tudo errado. Psiquiatra, neurocientista. Fortalece a mãe. É a mãe que precisa de atenção. Não é o filho. Falei, caramba, tô fazendo tudo errado. Olha o que é a técnica. Né? Por isso que eu falei do médico, quando ele dá a instrução e confia. Aí eu falei, tá bom, o que eu faço? Pergunta pra ela o que ela quer. Sabe o que ela falou pra mim? Má, quando você pôr a roupa molhada, não deixa a toalha molhada lá. Tirou a roupa, não deixa do avesso, deixa assim que é mais fácil de eu lavar e tal. Eu falei, isso que você quer que eu faça? Pronto, melhorou. Eu estava dando toda a atenção pro filho e reforçando ainda mais a dificuldade que ela estava tendo. Cara, o que é que você tem um expertise, tem um coach, tem um treinador, tem um médico, tem um psiquiatra, tem uma psicóloga, tem alguém que fala, é por aqui. Você tá com muita força, que é o amor torto, né? O amor torto, antigamente tinha amor torto para todo lado, no período de guerra, né? Olha, os deuses pediram para sacrificar seu filho, porque os ventos mudarão pro barco ir para tal lugar e ganharmos a guerra. Meu Deus do céu, o cara fazia aquilo por amor, porque acreditava que aquilo era o melhor, que ia... Mas totalmente torto. Então, como que é quando você se entrega para alguém maior, para alguém mais inteligente que você, mais bem-sucedido naquela área? Né? Então, eu procuro fazer isso o tempo todo. É pedir ajuda, né? Pedir ajuda a quem é o melhor naquele setor, né? Vou pedir ajuda para quem deve dinheiro no banco? Não, vou perguntar para alguém já é uma referência de sucesso como eu invisto o meu dinheiro. Então, quando a pessoa às vezes quer emagrecer, quer ficar forte, tem que ter nutricionista, tem que ter educador. Você tem que ter... Não, educador, e às vezes não só educador, médico, tem que ser o psicológico, o psiquiátrico e tudo mais, porque... Com certeza. E o sistêmico, né? E os pilares, né, que eu falei da última vez, os pilares do emagrecimento tem que estar a parte psicológica associada com certeza, né? Claro. E o pilar de uma empresa também está em reflexo, às vezes se a empresa não está indo bem, está reflexo de quem está por trás, fazendo essa gestão que não está bem. Isso mesmo. Né? Que não é uma pessoa saudável ali. Então, hoje você tem uma empresa saudável que também é um reflexo de você que também se curou lá atrás, né? Uma das coisas saudáveis também que foi na empresa é colocar um administrador neutro. Porque muita gente tem empresa familiar, né? Eu tive que pôr alguém neutro para ele entender. Então, esse mesmo coach aí que me ajudou com as emoções, eu pus ele para administrar a empresa por alguns meses. E aí ele começou a entender processos e pedir. Porque, querendo ou não, a empresa é do meu pai, então o filho é dele. Como é que você mexe no filho dos outros? Você pode ser uma professora lá na escola, 4 horinhas que você deixa ele, mas quem manda em casa é a mãe, é o pai. E aí você começa a dar pitaco. Peraí, essa mãe não vai gostar. Então, querendo ou não, a empresa é de quem criou. Então você tem que saber. Quando você põe um administrador neutro, ele pega as ideias, se foram boas, e mostra com neutralidade, sem a influência, que você consegue ter uma empresa de sucesso mesmo sendo familiar. Mas isso você tem que fazer. Mas a base saca-rolha, tá? É cortar um cordão umbilical à base de dores. Dores e sofrimentos. Mas quando você entende o perfil, né? Vou dar um exemplo, não tem problema nenhum, porque todos os meu pai e meu irmão. Meu irmão é observador, então ele olha muito, fala pouco, mas quando ele fala, todo mundo escuta. Ponto. Sabe aquela pessoa que olha, demora para falar, mas quando fala, é cirúrgico? Sem grosseria, sem nada. Analisou bem. Ele quase nunca erra. Eu não lembro agora para falar, ele falou outra coisa. Minha mãe é ajudante, gosta de ajudar, aquela mãe matriarca, sabe? Procura. Às vezes ela pega o dinheiro, fala, não vou dividir igual não, só para poder, a hora que os filhos precisam ajudar, sabe? Eu ajudo. Ela é ajudante, é o 2. Meu pai, precavido. E se acontecer tal coisa? E se não sei o quê? Por isso que ele sempre assinou muito bem o exame, ele sempre pensou no medo de errar. Será que homogeneizaram direito a urina e o hemograma? Será que não colheram tal coisa? Será que o outro... Sempre foi um bom analista, né, nessa parte. No medo. E essa pessoa é muito importante, né? Quem vai detonar um prédio e pôr dinamite, ele tem que ser precavido e pensar em si o tempo todo. Senão a profissão dele... Então meu pai brindou. E eu sou o sonhador. É o cara que prospecta, é o cara que fala, é o cara que otimista. Então a gente completa. E, inclusive, a coach que a gente consultou antes de pôr o Du como CEO, meu irmão, ele falou, você percebeu que o observador faz o papel de balança? Então, minha mãe é muito assim, ele faz soltar. Meu pai é muito medo, ele faz ter mais coragem. E eu sou muito acelerador, ele me traz para a terra.
Legal, né? Quando você entende isso. Equilibra, Muito né? bom. Ele equilibra porque ele faz o papel de balança. E qual a função da balança se não tem peso? Nenhuma. Balança sem peso não presta. Por quê? Ela tá lá parada. Então ela só existe quando tem isso. Eu falei, cara, até isso deu certo. Mas quem ajudou a ver? Uma coach, uma treinadora, uma pessoa que você põe de fora para olhar. Então isso também é muito importante, porque você também tem que se auto-validar, lapidar. Então isso aconteceu também. Pessoal, então vocês estão vendo que hoje uma empresa familiar, ela pode ser uma empresa de sucesso, mas que tem que ter gestão, tem que ter pessoas de fora realmente dando opinião, né? Não pode, um gestor de familiar, de uma empresa familiar, não pode falar assim, não, eu sei fazer, deu certo durante 40 anos e vai continuar dando certo. Não. Então, a gente... Foi um episódio muito legal, né? Que a gente falou de tantas coisas, né? No mesmo episódio, né? Falamos de perfil, falamos de gestão empresarial, falamos Tem muito mais assunto ainda, Nossa, acho que dá pra voltar. Depressão, pro pessoal. Não, falamos do Não, sucesso. A gente falou hoje, tá falando do sucesso, mas também falou de quando você não estava tão bem. Acho que essa parte de hoje, se você realmente tá com algum problema, não quer dizer que você é um acabado. Tem chance de realmente você... Só que você precisa de ajuda. Aceitar ajuda é essencial, né? Então, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode contribuir durante uma horinha aqui falando, né, Marcelão? Acho que um pouco mais, hein? Eu nem, mas para mim passou por 10 minutos, foi muito gostoso. E realmente é isso, né? Acho que acabou saindo todos esses assuntos, porque como o maior ativo da minha empresa, eu trabalho essa saúde interna, eu também mostrei o meu interno também para mostrar isso aqui tudo, Exatamente. né? Então, não é porque tudo sempre deu certo, não deu sempre certo, né? E não é que você tem que lapidar, estudar, e foi muito legal, muito bom. E é por isso que a gente traz aqui no Icemcast, né? A gente tem tantos assuntos, porque são os assuntos que regem a nossa vida mesmo. A nossa vida, né? Então, são os assuntos que a gente quer realmente chegar até você, ajudar de uma forma que às vezes não é só através da medicina, não é através só realmente da parte da psicologia, mas através de todos os assuntos que a gente domina para te entregar realmente uma informação que vai te trazer uma melhoria da sua vida. Quer deixar um recadinho aí, amor? Te agradecer, Marcelo, por essa aula que você deu de gestão em pessoas. Acho que é sempre muito interessante a conversa com você quando você vai nos visitar lá na clínica, né? Comentei até com o Léo que ficaria horas conversando com você. E fica aqui o convite para você retornar, para a gente continuar aí esse assunto. Muito bacana, eu acho que vai conseguir ajudar aí muitas outras pessoas. Eu acredito que nada é por acaso também, viu, Léo? Acho que algumas coisas são guiadas também. E também sinto a mesma coisa também, porque a profundidade que eu tenho não é assim em todos os lugares. E realmente a gente já conversou de todos os tipos de assunto e eu me senti totalmente à vontade de falar também, porque eu acho assim que a história nossa e essa conversa pode ajudar mais pessoas e também ajudar não só no plano empresarial, mas também físico e outro jeito, né? Você quer deixar um recadinho final, assim, para todo mundo? Com quem tá hoje aí, tem uma empresa familiar, ou tá passando por alguma dificuldade? Não, primeiro, empresa familiar... Olha lá pra câmera lá, ó. Não, ou corte para você. Não, primeiro quem tem uma empresa familiar, procure pôr um mediador ou alguém que seja um coach neutro. Você vai ajudar as inteligências e as expertises serem colocadas sem filtro, sem o problema emocional, sem a questão da sistemática. Às vezes você escuta um pai, às vezes escuta um filho, e o outro filho fala a mesma coisa. Pai, arruma lá, tá trincado aquela parede, arruma aquele negócio. Você briga. O outro fala assim, pai, tá trincado. Aí no outro dia o pai arruma. Entendeu? Porque existe uma sistemática. Então procure por alguém neutro. 2, foque muito na saúde 360 dos seus colaboradores. Ele não é só saúde profissional. O profissional está ligado em toda essa essência. E se você não trabalhar essa essência, a conta vai vir. Tá? 3, melhora contínua, que é aquilo que você falou, né? Sempre procure melhorar como pessoa, como gestor e a sua equipe. E aí vocês trabalhando junto na mesma cultura, que é o que deixa as pessoas juntos, você consegue uma empresa de sucesso e consegue também ser feliz na vida pessoal. Show. Muito bom. Pessoal, e quem quiser te encontrar aí, Marcelão, acho que viu, tava na tela aqui, ó. É o Flame, onde eu trabalho, né? 30 anos de profissão. Né, registrado desde os 13. Mas quem quiser... SLT ainda quem quiser filosofar um pouco é Instagram Marcelo Menino, @Marcelo Menino, você me acha lá. E quiser muito falar. Bom. E obrigado de tudo. Próxima vez eu vou chamar minha esposa. Ela não é tanto de aparecer, mas é importante. Ela estava aqui presente, né? Da essência dela, senão não estaria aqui. Mas em breve, quem sabe um dia a gente tem.
E você ainda tá me devendo uma visita lá em casa, hein, né? Que você ainda não foi, né? Não foi. Ficou esperando. Ele não foi. Não, pode Mas deixar. você também, para outros assuntos aqui, você vai estar com certeza convidado aqui pra gente ter mais dessas horinhas aí, fora do que a gente tem horinha lá. Tchim, pode despedir tudo. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Só obrigado e até o próximo episódio.